Boa noite, povo de Deus, paz de Cristo a todos neste sábado e para todos sempre. Sábado fora da rotina, mas é um por semana, né? Temos que cumprir. Então vamos lá. A palavra que eu tenho recebido, tenho estudado essa semana, Deus tem mandado muito sobre avançar, né? E engraçado que foi uma semana assim que eu paralisei, né? Quem aí me mandou mensagem no WhatsApp essa semana, custou a receber notícias, respostas, porque eu demorei, gente, demorei. E quanto mais Deus dizia para avançar, mais eu estava paralisando. Mas a gente tem que entender que tudo tem um propósito, né? Tem o tempo de todas as coisas. Então, enquanto eu estava aí paralisada nas redes sociais, eu também estava tentando entender tudo isso e tentando absorver para passar algo de bom para vocês, né? O título de hoje, mas eu vou dar uma pincelada assim em tudo que eu tenho estudado essa semana. O título de hoje é A Chave para o Seu Futuro é a Esperança, né? A gente tem escutado aí muita gente sem esperança, sem saber o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos tempos. Então, o versículo de hoje está em Lamentações 3:25, que diz: O Senhor é bom para todos os que nele confiam. E um pouquinho antes também, no mesmo capítulo, uns versículos antes, diz o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É um versículo bem conhecido. Então, todos os dias, as misericórdias de Deus, a bondade dele, o favor dele na nossa vida, a compaixão dele se renovam em nossas vidas. Independente do que a gente faça, todos os dias isso acontece. A cada manhã o Senhor nos dá uma nova chance de recomeçar, uma nova chance de avançar, né? E seguir em frente. O próprio nome, né, do livro é Lamentações de Jeremias, já me remete assim, né? Pode fazer a gente pensar um pouquinho de como tem sido as nossas lamentações, né? O que a gente tem lamentado, tem resmungado, tem murmurado aí, né? Nesses últimos tempos. Porque às vezes a gente está infeliz, a gente tá deprimido e a gente muda o nosso olhar, né? Muda o nosso olhar de tudo que acontece. A gente só enxerga o lado do ruim, só vai vir coisas ruins, né? Em vez da gente tentar tirar uma lição da situação, não, a gente, né, só quer ver o lado ruim da coisa. Aí tem aquela frase que diz, né, tudo na vida, ou é bênção ou lição. Mas o que o Espírito Santo nos traz? Que por mais que na sua vida, neste momento, esteja tendo somente ou mais lições do que bênção, pode confiar e acreditar que a sua bênção vai chegar. Se você não acredita por você, eu acredito por ti. Tem gente que às vezes diz pra mim, Grazi, eu queria ter um pouquinho da tua fé que tu tens. Só que assim, eu não nasci com essa fé toda, né? Isso a gente vai trabalhando. Vai um passinho de cada vez e sei que tenho muito ainda a caminhar. Então, a gente tem que mudar um pouquinho a nossa visão, né? E poder crer para depois conseguir avançar, né? Acreditar que algo bom vai acontecer, porque se a gente se ficar na lamentação, na murmuração de que só vai acontecer coisas ruins, tudo que acontece, mesmo Deus permitindo, tudo que acontece, a gente não vai conseguir ver a lição naquilo, não vai ter o aprendizado naquilo e a gente só vai cada vez mais se afundar num poço de lamentação, num poço de murmuração, né? Então, onde a gente vira essa chave para a esperança? Pequenos pensamentos, né? Esperando, tendo um novo olhar e praticando esse novo olhar, por mais difícil que seja, de tentar conseguir ver um ponto positivo naquilo que você está passando, né? Tentar ter uma lição aí para depois chegar à sua bênção. Aí, nesse momento aí de murmuração, o que Deus também fala pra gente? Levantar-se por dentro, por mais difícil que seja, né? Colocar um sorriso no rosto, né?
conviver bem com seus próximos ou com os não próximos, né? Levante-se por dentro, se reerga, se restabeleça. Por mais que você ainda não consiga sorrir, mas pelo menos por dentro, tenta aí dar um sorrisinho, tenta dar uma animadinha que vai fazer grande diferença na sua vida, né? E é aos poucos mesmo. Essa semana eu até conversei com uma moça e ela assim, a gente tem que levar a vida um dia por vez. Aí eu se um dia por vez ficar pesado, acho que eu já falei isso bem no comecinho dos devocionais que eu comecei a falar, acho que no primeiro ou num dos primeiros. Se um dia por vez está pesado, volto a dizer, leve 1 hora por vez. Se 1 hora por vez está pesado, leve 1 minuto por vez. Mas, de segundo em segundo, mas não desista, né? Levante-se por dentro, se reerga. Por quê? Porque há potencial para grandes coisas em você. Tô dando uma pincelada aqui em tudo que eu estudei essa semana, tá? Há potencial para grandes coisas para você. Se você não acredita, eu digo novamente, eu acredito. Eu consigo hoje ter um olhar, né? E incentivo muitas das pessoas, né? Por mais que a pessoa seja difícil, por mais que a situação dela esteja ruim, eu consigo enxergar e te desafio a conseguir enxergar também uma luz no fim do túnel, uma possível transformação, né? Eu acho que é em Romanos, não tenho certeza, mas que fala da renovação da nossa mente, né? Que a gente tem que estar sempre renovando o nosso pensamento. Então, tudo isso é a luz da Bíblia, é a Bíblia que é a palavra de vida, é a palavra de Deus, é aquilo que me conduz e pode te conduzir também, né? Tudo que eu tenho falado aqui é baseado na Bíblia, naquilo que, né, eu tenho estudado, tenho um devocional, escuto muitas pessoas falarem de Deus, mas a base, o principal é a Bíblia, é a palavra dele. Então, eu acredito que há potencial para Deus fazer grandes coisas na minha vida, na sua vida. E para concluir, só vou falar ali sobre, né, sobre avançar e seguir em frente. A palavra dele diz, nesse dia do potencial para grandes coisas, para a gente parar de ficar se voltando, olha só que forte isso, se voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições de Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Isso fala sobre maturidade espiritual, está em Hebreus 6, 1 em diante aqui, vou dar uma pincelada para vocês. Sobre maturidade espiritual, a gente não pode estacionar, a gente tem que avançar, nem que seja um tiquinho por vez, né? Às vezes um degrau a gente não consegue, mas é meio degrau, 1 milímetro de degrau, mas a gente tem que progredir um pouquinho mais a cada dia. Tem muitos, né, pessoas aí que trabalham na internet que falam do 1%, né, por dia, melhorar 1% ao dia. Eu acredito que seja isso, melhorar um pouquinho por vez, né? O que eles falam hoje, né, Jesus e todos os profetas, já tem tudo na Bíblia, né? A gente não precisa ter um coach, né? Se a gente tem um coach aí que personaliza tudo pra gente, que é o Espírito Santo, né? Não estou aqui menosprezando o trabalho de ninguém, mas o que muita gente fala, Deus já falou, só que aí, né, a gente não quer estudar a Bíblia, a gente quer ouvir pronto, mas Deus te desafia, né? Cresça, amadureça espiritualmente. E o que também ele diz? Não adianta, tá? E continuando aqui em Hebreus, não adianta você conhecer Deus, entender a luz de Deus chegar sobre a sua vida, né? Luz, nossa, não é por acaso que essa luz está aqui hoje, hein? Ó, a luz de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, né? Não adianta você entender essa luz hoje. Gente, o Espírito Santo é tremendo. Eu tava num outro lugar da mesa e tava escuro e eu troquei de lugar e, nossa, eu nem lembrava que eu ia falar sobre luz. Mas, enfim, né? Que tu sejas a minha luz, Jesus. Então não adianta você reconhecer a luz de Deus, Deus entrar na sua vida e depois você esquecer disso tudo. O que a Bíblia diz? Diz que quando você abandona a sua fé depois de conhecer a luz de Deus, é como se você estivesse pregando cruz
pregando Jesus na cruz novamente. Olha que forte, quando você abandona a sua fé, você prega Jesus de novo na cruz e o humilha novamente. Então, é hora de avançar, continuar com entusiasmo até o fim, tá? Em Hebreus 6 falando isso, que a gente tem que crer e ter paciência naquilo que a gente tem que encarar, né? E no que Deus quer nos transformar, nos renovar a nossa mente todos os dias. Lembrando, hein? Luz, né? E renovar a nossa mente. Amém.